Olá a todos. Então, a ideia desse vídeo hoje é tentar fazer algo condensado para que sirva para alguns temas em relação ao aborto, principalmente por algumas questões que estão envolvidas nessa semana, a questão do julgamento do STF, mas também trabalhando com algumas questões que são mitos populares e que se difundiram com bastante intensidade. Então a ideia é pegar poucos pontos rapidamente, depois, se for o caso, outro dia podemos pensar em vídeos mais longos sobre cada um desses temas que eu quero trabalhar aqui. É óbvio que eu sou padre Hélio, mas também queria deixar bastante claro que os argumentos que eu vou utilizar aqui são todos argumentos de razão. Já não vou usar nenhum argumento religioso. Então, aqui, o ser contrário ao aborto não é uma questão religiosa nesse campo. É claro que uma questão religiosa é algo muito mais profundo, algo muito mais grave, inclusive um aborto. Mas aqui os argumentos que eu vou me mover nesse vídeo são argumentos de cunho natural, de cunho que qualquer ser humano com uso da razão é capaz de entender e alcançar. Então não é para os católicos, não é porque sou padre, mas são argumentos que servem para qualquer indivíduo humano que queira pensar sobre o tema. Então, a questão do aborto. Primeiro, tivemos o julgamento no STF de um habeas corpus que não vincula esse julgamento, não gera jurisprudência imediata, pelo menos. É lógico que alguns juízes, com base nesse julgamento, podem começar a julgar o aborto como não sendo crime, porque 3 dos 5 ministros da primeira turma do STF disseram que não era crime. Então, com base nesse julgamento, podem dizer não é crime e julgarem desse modo, ok? Mas não gera uma jurisprudência imediata. E é claro que essa questão pode ser levada até o STF, o plenário do STF, e depois sim, no plenário, então, acabar sendo julgado. Isso eu quero falar um pouco no final. A questão que me preocupa mais e motivo desse vídeo é porque semana que vem, no dia 7, nós temos outra votação no STF sobre a questão do aborto de mulheres que contraíram o Zika vírus durante a gestação. Então, esse é um problema que realmente, aprovando esse tipo de aborto, se aprova o aborto de várias outras doenças que nós vamos ver depois, mais no final do vídeo. Então, a primeira questão que eu queria trabalhar nesse vídeo que é o que se difunde profundamente, as pessoas estão profundamente contaminadas com esse argumento. O aborto é um problema de saúde pública. Eu sou contra o aborto, mas sou a favor da legalização, porque o aborto é um problema de saúde pública, o aborto é um problema que as mulheres pobres, as mulheres negras estão morrendo porque quem tem dinheiro faz aborto e quem não tem dinheiro morre por causa do aborto. Esse argumento no Brasil é completamente falacioso, ou seja, uma falácia é uma mentira que se divulga como verdade. É completamente falacioso porque se incham os números para tentar criar um problema de saúde pública que não é realmente um problema de saúde pública. Ou seja, se diz que no Brasil se cometem 1,5 milhão de abortos, tem números que dizem que 200 mil mulheres, inclusive já teve alguns, inclusive ministros, que falaram que 1 milhão de mulheres morrem por causa do aborto ilegal no Brasil. Se houvesse 1 milhão de mulheres que morressem só por causa do aborto, só por causa do aborto, pois a população estaria diminuindo, a população brasileira. Não é viável isso, nem estatisticamente. Okay? E os dados de onde surgem? De lugar nenhum. 200 mil, 1,5 milhão de mulheres fazem aborto no Brasil clandestino, pois esse dado não existe. Ou seja, também fizeram isso no Uruguai, diziam que 20 a 30 mil mulheres, 50 mil mulheres, algumas estatísticas diziam que faziam aborto no Uruguai, e no primeiro ano da aprovação do aborto no Uruguai, 6 mil mulheres fizeram aborto. Isso aconteceu em todos os países que aprovaram o aborto. Os números são inchados para criar um problema de saúde pública que não existe. Quais são os dados? Os dados que nós temos confiáveis, os únicos dados que existem no Brasil sobre mortalidade, são os dados do DataSUS. Não existem outros. Então eu trouxe algumas tabelas para a gente ver. Então, na primeira tabela que eu queria mostrar aqui, primeiro gráfico, do DataSUS, então os dados são do próprio governo, de 2014, que é o último ano divulgado, mostram que, se vocês olharem aqui, o gráfico fala dos óbitos da mortalidade do Brasil.
O número total de mulheres, ou seja, aqui sexo feminino, aparece que morreram no ano de 2014 foram 532.362. Ou seja, 532 mil mulheres morreram no ano de 2014. Sigo um pouquinho adiante. Aqui está só... Então, 532.362. Vamos ver. Um segundo gráfico que aparece aqui vai mostrar o quê? O número de mulheres que morreram relacionados com causas relacionadas à gravidez, parto ou aborto. Okay? Então, aqui vai mostrar que o número de mulheres que morreram relacionada por gravidez, parto ou aborto são 869. 869 no Brasil inteiro. Mas daí então dizem, não, mas é que esses casos estão subnotificados, não é real, isso não é um argumento verdadeiro, porque como o aborto é proibido, então ninguém diz. Ou seja, isso não é verdade. Mas enfim, ainda que esse argumento fosse verdadeiro, nós temos aqui um outro gráfico que mostra o total de mulheres em idade fértil que morreram. Esse dado não tem por que ser subnotificado. Mulheres em idade fértil, das 535 mil que morreram, 65 mil mulheres, ou seja, o número está aqui, 65 mil mulheres morreram em idade fértil. Para que 200 mil mulheres morram por causa do aborto ilegal no Brasil, é necessário que nós precisamos que as 65 mil mulheres em idade fértil que morreram em 2014, todas tenham morrido por causa do aborto ilegal. E ainda tem que achar mais, a matemática não é meu forte, mas 135 mil, suponho, que tenham morrido, que morram sem estarem registradas nos óbitos pelo DataSUS, e todas têm que ter morrido por causa do aborto ilegal. Então o aborto não é um problema de saúde pública. Então, sempre que eu falo isso, então vem alguém dizendo, mas então o senhor não se preocupa com a morte de uma mulher. É lógico que a morte de uma mulher é gravíssimo. Agora, dessas 800, 900 mulheres que morrem durante o parto e a gestação, ou seja, nem todas morrem por causa do aborto ilegal e nem por complicações do aborto ilegal, são pouquíssimas que morrem. A causa mais grave de morte durante a gravidez é a pressão alta, que ninguém fala, não se tem uma campanha tão forte em relação a isso. Ou seja, ainda que morram algumas mulheres dessas 900 por causa do aborto ilegal, não é um problema de saúde pública. Ou seja, a questão aqui, não estou discutindo se uma morte, qual morte é mais importante ou menos importante, eu estou dizendo que não é um problema de saúde pública. Se for um problema de saúde pública, é o próprio aborto. Porque o aborto, se os números que o ministro falou outro dia de 1 milhão, 1,5 milhão de abortos por ano, então sim, isso é um problema de saúde pública, porque nós estamos matando 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas por ano. Isso é um problema de saúde pública, de pessoas indefesas que estão sendo mortas. Depois, podem pegar toda a revisão de literatura e ver, ou seja, a porcentagem imensa, muito maior, e tem dados aqui, tem vários estudos mostrando isso de mulheres que fizeram aborto, a porcentagem de mulheres que fizeram aborto provocado e as que não fizeram, as que precisam de tratamento psiquiátrico, de acompanhamento por causa de depressão, que precisam de ajuda médica ao longo da sua vida, são porcentagens de 138% a mais, muito maior do que as mulheres que nunca cometeram aborto. Então isso sim é um problema de saúde pública. O aborto é um problema de saúde pública. E não a não legalização do aborto é um problema de saúde pública. Então isso com dados claros, tá certo? Isso aqui não é uma questão de opinião, são os dados são esses. E se alguém acha que é um problema de saúde pública, depois me mostra os dados, vamos ver se é. Mas hoje estou convencido pelos dados reais e concretos que temos que o aborto não é um problema de saúde pública. Segundo ponto que eu queria tratar aqui, ou seja, a questão do Zika vírus. Então, existe a contaminação pelo Zika vírus? Claro que existe. Essa contaminação pelo Zika vírus tem uma incidência profunda em relação à microcefalia? Existe uma relação que é indubitável. Agora, qual é essa relação? Não sabemos. E aqui trago também, de novo, uma página para mostrar.
Então aqui o PubMed, quem conhece um pouquinho o campo da medicina sabe que todos os artigos relacionados à ciência, relacionados à medicina, são publicados aqui. Ou seja, se não está publicado aqui, é considerado que não existe no mundo científico. Então eu coloquei aqui Zika e microcefalia, não botei um filtro muito grande, botei só dois filtros, e me apareceram artigos publicados que relacionam Zika vírus com a microcefalia. Nós temos 478 artigos. Isso no campo científico é zero, é nada. Ah, mas está se estudando muito. Sim, está se estudando muito, mas não temos resultados ainda claros sobre qual é a incidência. Sabemos que existe uma relação entre o Zika vírus e a microcefalia, sabemos que existe, mas não sabemos qual é a porcentagem, e cada vez se mostra que, ou seja, o número de pessoas, de mulheres contaminadas com Zika vírus e a microcefalia, ou inclusive a não microcefalia, mas uma deficiência que exista nessa criança, que possa vir ocorrer nessa criança, são números muito reduzidos em relação às mulheres grávidas que adquiriram Zika vírus. Então isso é uma evidência que está se mostrando cada vez mais. Mas enfim, não temos um fato consolidado de qual é exatamente a relação entre Zika vírus e microcefalia. Mas surge em janeiro, no final do ano passado, surge a questão do Zika vírus, toda a questão da relação entre Zika vírus e microcefalia. Se observa que algumas crianças, filhas de mulheres contaminadas com Zika vírus, começam a nascer com microcefalia. E no próprio mês de janeiro, o que acontece? Ou seja, o próprio mês de janeiro já surge a Débora Diniz, já entra com um processo no STF pedindo, solicitando o aborto no caso de microcefalia causada pelo Zika vírus, que não se tinha nenhuma comprovação. Hoje se tem uma relação maior, mas se sabe que não é tão direta. Então, no mês de janeiro, sem nenhuma consolidação do dado, a Débora Diniz, que foi a mesma que pediu o aborto em caso de anencefalia, entra com processo pedindo a liberação do aborto por incompetência do Estado, que também é um fato criado. Ou seja, se cria o fato da incompetência do Estado. Então, se nota que é uma manipulação, ou seja, não se tem uma clareza da doença. É que aqui nós temos algo na bioética, nesse mundo da vida, que se chama pendente resvaladiça. O que é isso? Ou seja, como se fosse um barranco em que, com lama, ou seja, que vão nos empurrando para baixo para que a gente não consiga voltar. Nunca foi interesse a aprovação do aborto de anencéfalos. Foi interesse de nos empurrar para baixo da pendente para não conseguirmos voltar nisso. Com a aprovação do aborto de anencéfalo, se aprovou o aborto de todas as causas, de todas as doenças incompatíveis com a vida extrauterina. Então, não foi só do anencéfalo. Agora, se tenta então, sem comprovação científica, sem clareza nesse sentido, não querem a aprovação de aborto de crianças com microcefalia por causa do Zika vírus, mas querem a aprovação de crianças com alguma deficiência, com algum tipo de deficiência, que seja por incompetência do Estado, mas que vai se alargar o caso. Por quê? Porque o que querem chegar realmente é a uma definição do aborto como um direito total e pleno da mulher. Não estou dizendo que não exista conflito. Se não existisse conflito entre mulher e a criança, não existiria aborto. É claro que existe conflito. Agora aqui nós estamos com dois valores. Uma questão é a liberdade da mulher, outra coisa é a vida de um ser humano. Essa vida só pode ter liberdade se tiver vida. Então são valores que não estão na mesma escala de balança. Então precisamos sim, ou seja, defender a vida para que essa vida possa ser livre também. Então, aqui a questão da pendente resbaladiça, toda essa formulação do Zika vírus pedindo o aborto de crianças com microcefalia não é essa a intenção, claramente não é essa a intenção. E essa é a preocupação do julgamento agora do dia 7, que aprovem o aborto, ou seja, essa semana aprovam o aborto, dizendo que não é crime. 3 dos 5 ministros disseram que não era crime o aborto até os 3 meses, que provavelmente vai ser usado como argumento no julgamento do aborto de crianças com microcefalia por causa do Zika vírus, alegando a incapacidade do Estado de proteger. Agora, a questão é que não estamos nem, já seria um crime hediondo, mas nem numa questão de uma vida incompatível com a vida extrauterina. Estamos no caso de uma microcefalia que causa uma deficiência. Então aprovaremos logo em seguida, o passo seguinte é síndrome de Down e outras deficiências também,
porque não queremos ver o sofrimento, ou seja, e o sofrimento, mas como é que eu vou deixar uma pessoa sofrendo? Sim, vou matar ela antes de deixar sofrer. Então, aqui é uma questão clara que não temos evidências científicas claras da relação entre Zika vírus e microcefalia. Existe uma relação sem dúvida, mas não existem evidências científicas absolutas de saber qual é essa relação ainda. E estamos tentando aprovar o aborto numa questão científica que não está fechada e que não temos clareza. Okay? Depois, mais uma questão... Rapidamente só, muitos conhecem, mas queria colocar aqui, ou seja, o IPPF, que é um instituto que eu coloquei aqui, eles têm o plano estratégico deles para 2010, 2015, acabou ano passado, mas se alguém ler isso aqui vai ver, ou seja, que tudo isso que está acontecendo é algo que já estava planejado. Ou seja, o investir no sistema jurídico dos países, plano estratégico da América Latina, investir nos países da América Latina para mudar a lei, para transformar a lei, fazer o advocacy que eles chamam, que é dar instrumentos para que se possa entrar com recursos no STF, que se possa tentar entrar com projetos de lei. Então tudo isso aqui está planejado, está pensado e tem um plano estratégico muito bem definido a cada 5 anos. Eu não achei agora o de 2016 2020, mas também está tudo muito bem pensado e muito bem realizado. Então não achemos que de repente cai um Zika vírus e cai uma proposta de aborto ou entra um projeto de aborto no Senado. Ou seja, não, isso está tudo estrategicamente pensado. Isso aqui não é teoria da conspiração, mas eles deixam claros no site deles que agem desse modo e que promovem desse modo e que financeiramente também promovem as questões desse modo. Então, queria deixar claro isso também. E depois, então, encerrando esse vídeo, então, que eu queria, ou seja, usar esses argumentos, falar desses argumentos falazes, desses argumentos falsos que são difundidos amplamente. Cada vez que eu escrevo alguma coisa sobre aborto, alguém me diz, não, eu sou contra o aborto, mas eu sou favorável à sua aprovação, porque não é uma questão binária de sim ou não, mas é uma questão de sofrimentos que tem que ser visto em cada caso. Pois não, ou seja, a questão aqui, assassinato é assassinato. Eu não posso não posso ter uma dualidade nesse sentido. Aqui nós estamos lidando com vida humana inocente que tem que ser preservada a todo custo, por uma questão humanitária, por uma questão social. Se investimos no bem comum, pois temos que investir nos cidadãos dessa sociedade. E aqui o ministro, inclusive, um dos ministros dessa semana que julgou, dizia que não pode ser crime porque países desenvolvidos como França, Alemanha aprovam o aborto. Então, isso é um argumento falaz. Nós somos Brasil, e Brasil temos nossa cultura, nosso modo de pensar, e a nossa população pensa de um determinado modo e age de um determinado modo. Segundo, a crise europeia é uma crise de filhos. Não é uma crise cultural, que outra cultura está invadindo eles e que eles não sabem limitar. É uma crise de filhos. Eles estão matando 300 mil, em alguns países 300, 400 mil crianças por ano através do aborto. Então não repõe nem a população. Então, uma sociedade que mata seus próprios filhos é uma sociedade fadada à morte, fadada a um declínio cultural. A Europa está morrendo por causa da falta de filhos e porque está assassinando seus próprios filhos. Se uma sociedade mata seus próprios filhos, quem vai repor essa sociedade? Quem vai repor essa cultura? Quem vai repor esse elemento cultural? Então terminando esse vídeo, peço que mobilizemos realmente, profundamente as pessoas nas redes sociais, nos âmbitos, em todos os âmbitos que tivermos, através de e-mail, através de telefone, através do que for, mas que façamos uma pressão social real e profunda em relação ao aborto nesses dias, porque podemos sim, semana que vem, dormir com um aborto proibido no Brasil e acordar com um aborto legalizado. A legalização, já vi em outros países, acompanhei muito profundamente no México, mas em outros países que aconteceram também se pode estudar. Ou seja, a legalização é brutal na questão moral do aborto. Ou seja, o fato de ser legal, alguns interpretam que se torna moral. E, como eu disse antes, ou seja, o Uruguai diziam que tinha 30, 50 mil abortos por ano, e quando foi aprovado, no primeiro ano de aprovação, deu 6 mil. Então, é que dizem alguns, não, mas é que a legalização diminui o número de abortos. Ou seja, o argumento é tão ridículo como os números inchados que faziam antes.
Agora, também é verdade que um ano depois, ou seja, sempre em todos os países que aconteceu a liberação do aborto, aumenta em 20% por ano, normalmente. A Espanha já estamos com já chegou a 300 mil abortos ao ano, ou seja, num país de 40 milhões de habitantes. É muita coisa. Então, nos mobilizemos, é o momento real de mexermos, de não permitirmos que essa lei seja aprovada. Não é uma lei agora, mas que façamos pressão popular para que não seja julgado desse modo e para que o parlamento, sim, que é passível de pressão social, porque são nossos representantes, não é uma intervenção da igreja no Estado, mas porque são nossos representantes e nós pensamos assim, repito, com argumentos puramente humanos, não foi colocado aqui nenhum argumento religioso, com esses argumentos possamos realmente mobilizar a sociedade no sentido de bem comum, de cuidar da nossa sociedade, de cuidar dos nossos filhos e de termos uma sociedade mais humana, mais fraterna e realmente responsável pelos seus filhos. Obrigado.